Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma previsão para o signo de Gêmeos. Leitura que pode ser associada ao ascendente lunar e Vênus. E a leitura de Gêmeos para julho já está no canal. Essa é uma leitura que vem como uma atualização, para saber se tem alguma alteração, se tem alguma boa e nova novidade, se tem alguma coisa que você precisa ser prudente. Eu vou começar aqui, Gêmeos, com a energia que vai estar influenciando esse período para vocês. Signo de Gêmeos. Okay. Gêmeos, essa é uma energia que ela não vai trazer só aspectos sobre si, porque se trata da sua pessoa conectada com uma outra, mas num nível de afinidade, de semelhança, até de forma telepática, eu diria. Esse período pode haver uma pessoa na sua vida que ela vai estar sob destaque. E existe algo sendo criado por vocês. É importante trazer vários pontos aqui. Você pode estar começando um novo relacionamento. Você pode estar começando uma nova sociedade. Se já é uma pessoa da sua convivência, essa pessoa se torna importante ou existe ali uma preocupação voltada a essa pessoa pelo laço, pela conexão que foi criada por anos, ou pela afinidade que você sente que tem em relação à pessoa, que pode ser até filhos também. Mas é como se de alguma maneira esse começo aqui do mês, julho, ele não vai falar só sobre a sua vida, mas a sua vida com o outro, ou acontecimentos voltados a vocês juntamente a uma outra pessoa. Vamos seguir. Energia complementar. Energia complementar, ok. A energia complementar, ela fala sobre assim, um período de fartura. Então, isso pode se tratar tanto de ganhos em quesitos de remuneração, pode representar de fato, essa conexão que você pode sentir assim, eu tenho sorte de ter uma pessoa assim, ou eu me sinto bem pelo fato de eu estar conseguindo construir, seja esse patrimônio, ou tendo sucesso sobre esse determinado ganho, ou até êxito nessa nova oportunidade. Essa é uma energia que fala muito sobre fartura. Mas é uma energia que ela também vai trabalhar os defeitos. Olhando para esse defeito como uma maneira de corrigi-lo, ou como uma maneira de simplificá-lo de alguma maneira. Energia espiritual, Gêmeos. É uma energia também criativa, tá? Vamos ver a energia espiritual. Fala sobre ascensão. Veja como toda a energia, ela tá levando sempre para o crescimento. Tanto a energia inicial, que fala do seu contato com o outro, a energia complementar que fala sobre essa sensação de fartura, e agora a energia espiritual falando sobre ascensão. A ascensão aqui, Gêmeos, possivelmente é o quê? É um conhecimento que você adquire, e quando você adquire esse conhecimento, isso te leva para uma percepção mais realista, para um nível de consciência mais evoluído. Você sente que o seu espírito entra numa nova fase, entra numa nova etapa espiritual. O que vem no alerta aqui para vocês, Gêmeos? Aqui vem falando sobre ambientes sociais.
né? Ambiente público, ambiente social. Você deve ter uma certa prudência, né? Então, se você trabalha e lida com o público, talvez você deva ter uma atenção aqui em relação a até que ponto você compartilha algo, ou você está participando de um evento público e você tem que ter cuidado, principalmente para não perder algum pertence, para não esquecer alguma coisa, tá? Eu vou fazer uma complementação aqui para não ficar muito vago, né? Porque esse ambiente ele pode ser qualquer um. Vamos ter um ambiente específico aqui. Complementa a carta do alerta para mim. Bom, aqui fala sobre ambientes voltados, por exemplo, a prédios, condomínios, pode ser também setor comercial, tá? Então, pede para que você tenha uma cautela, tem alguma coisa que pode estar ocorrendo dentro desses locais, tudo bem? Bom, vamos seguir. Prédio comercial ou apartamentos, prédio, condomínio, tudo bem? Qual que está sendo a percepção, Gêmeos, que vocês estão tendo? Ou melhor, qual é a percepção que as pessoas estão tendo em relação a vocês? As pessoas, elas podem estar sentindo vocês como se houvesse ali uma neutralidade. Toda vez que existe um diálogo, as pessoas podem sentir que você não está tomando uma decisão direta, que você acaba ficando ali em cima do muro. Você não escolhe nenhum lado e nenhum outro. Você fica ali no meio, observando tudo com certa neutralidade. Isso pode fazer, principalmente se você lida com pessoas que são mais ansiosas, isso pode até gerar discussões, porque às vezes essas pessoas elas querem uma resposta rápida, ou um resultado rápido, e você não está dando isso a elas. Você ainda quer pensar, você ainda quer analisar, você ainda quer ver os dois lados, você quer ter certeza aqui. Então as pessoas elas podem sentir ou que vocês estão muito em dúvida, ou que vocês ficam meio em cima do muro, não estão se posicionando numa situação ou em relação até elas mesmas. Energia psicológica. Eu diria que é uma energia até que imprevisível. Fala sobre você tentando agir de uma maneira muito nobre. Eu diria que você está controlando os seus instintos, domando, na verdade. Então, às vezes você vai sentir uma força de ação, você vai sentir uma necessidade de persuadir, mas ao mesmo tempo, Gêmeos, é como se você estivesse controlando as suas próprias ideias. Vocês me desculpem, a carta estava aqui acima. Vocês acabam assim, controlando os seus próprios impulsos. Né? Então a mente fala, tenha constância, faz acontecer, luta por isso, mas de alguma forma você acaba, tenha uma contenção, mas na verdade você acaba ali segurando tudo isso, você acaba não colocando isso em prática, existe uma resistência aqui. Energia emocional. Fala sobre sentimento próspero, uma sensação de realização emocional, como se você tivesse atingido uma estabilidade aqui. Energia espiritual. Energia espiritual fala sobre transformação. Então vocês estão indo de fato para uma nova etapa. Eu vou falar um pouco dessa energia e eu vou utilizar como se fosse uma cena para você entender do que se trata isso espiritualmente. Vamos dizer que você está discutindo algo com alguém e de repente lá no horizonte cai um raio do céu
e causa uma explosão, e essa explosão ela vem até ambas as pessoas. Essas pessoas olham uma para a outra e, em vez de continuar discutindo, elas se abraçam e demonstram naquele último segundo o quanto elas se amam. Tá? Isso é uma metáfora, uma cena para vocês entenderem essa questão espiritual. É como se você tivesse ali distraído ou distraída com coisas supérfluas, ou você tá dando muita importância ou intensificando muitas coisas que às vezes não precisaria. No momento que você está ali nesse conflito, seja com alguém ou seja interno, acontece alguma coisa lá fora que faz com que você tenha uma percepção diferente da própria vida, da própria relação, do que de fato é valioso, do que de fato é importante. E isso faz com que você evolua. Tá? Então essa é a energia espiritual. Energia do alerta. A energia do alerta fala sobre arrependimentos por uma atitude tomada por impulso. Como isso vem numa energia do alerta, eu acredito que você está ali mentalmente tentando controlar uma reação. Está regulando o seu emocional também, porque existe uma realização de fato. Mas o alerta ele fala, olha, seja prudente, porque você pode se arrepender por tentar tomar uma atitude precipitada. Então, talvez aqui não agir por impulso. Então, se você está mantendo uma certa resistência, isso é bom para você no momento. Vamos seguir. Como que você está lidando com as pessoas do seu entorno, Gêmeos? Gêmeos, há uma intenção da sua parte de tentar gerar ali, vamos dizer, se é uma questão de trabalho, você está tentando gerar no seu trabalho algo produtivo e está tentando passar alguma mensagem através da sua experiência. Seja se você trabalha de forma autônoma, seja por conta própria, né? Seja se você é um empreendedor, seja se você também é uma pessoa que trabalha numa empresa, CLT, o que for. Da mesma maneira que você está trabalhando, você está tentando passar uma mensagem, né? Tentando ali equilibrar as coisas. Se for nos relacionamentos, você está tentando, talvez, assim, ter um filho com a pessoa, está tentando construir uma família, está tentando lidar com alguma questão nesse sentido. Só que lembre-se que as pessoas elas estão notando confusão, como se você estivesse em cima do muro, você não estivesse escolhendo um lado. E, de fato, você está fazendo isso porque fala sobre alguma imaturidade. Por exemplo, eu tenho medo de expressar o que eu penso, ou de dar, por exemplo, uma previsão sobre algo e, de repente, não acontecer e isso fazer com que eu acabe perdendo essas pessoas, ou perdendo minha credibilidade, ou perdendo um bom resultado. Então, na verdade, você prefere não se posicionar porque você entende que talvez o ambiente ou a pessoa em si é muito frágil, é muito vulnerável e que isso pode render muita discussão desnecessária. Tudo bem? Como que você está lidando com a energia psicológica? Fala sobre você controlando. Você está controlando os excessos aqui. Você não quer ser excessiva, isso é bom. Mas você não vai tomar, você assim, não quer tomar nenhuma atitude sem antes olhar para aquilo, obter a verdade sobre aquela situação. Você só vai agir se você se sentir seguro ou segura e você acha que não é o momento apropriado para isso agora. Questão emocional. A partir do momento que existe uma realização, você está se afastando de algo emocionalmente. Você está se afastando de algo emocionalmente e você acredita que isso é a melhor forma para conseguir manter um certo equilíbrio. Como que você está lidando com a questão espiritual? É interessante, porque assim,
Quando essa situação espiritual acontece, né, eu dei ali uma cena como um exemplo, é no momento que você se sente muito insatisfeito ou quando você está apegado a coisas ou padrões ou a métodos antigos. A espiritualidade está ali falando, olha, Gêmeos, eu tenho essa nova oportunidade para você, mas você consegue ver isso, mas não está reagindo, porque você está negando isso de alguma forma. E por você estar constantemente em negação e não estar conseguindo enxergar o que está sendo oferecido, é como se a espiritualidade aquela fosse intervir, né? Então vai ter que ocorrer algum rompimento, alguma finalidade para que você veja as coisas com clareza aqui. Até a resistência mental pode também estar relacionada ao espiritual. Eu não estou querendo mudar alguma coisa aqui, então isso, já que eu não tenho forças para mudar isso, o universo se encarrega de fazer isso por mim. Como que vocês estão lidando ali com o alerta? Vocês estão lutando, se defendendo. Então aqui para mim, essa energia do alerta, como fala muito sobre prédios comerciais, empresariais, pode ser também, condomínio, apartamento, pode haver um arrependimento aqui e existe uma tentativa, uma iniciativa de tentar regularizar as coisas, só que você pode sentir que você ou está sendo atacado ou que você vai precisar atacar assim, né? Na verdade é confrontar para que alguma coisa seja melhorada aqui. Complementa mais para mim essa energia do alerta. É como se vocês estivessem lutando por algum tipo de mudança, né? Ou você quer que alguém saia do local porque alguém está incomodando, ou alguém está reclamando sobre alguma situação, pode envolver algo com veículo também. Então, assim, ou você está sendo convidado ou convidada a se retirar de um local por causa de perturbação, barulho, problemas que estão acontecendo, ou você está solicitando, comunicando alguma autoridade, uma pessoa que seja responsável ali que sejam responsáveis ali, né, por cuidar dos apartamentos, alguma coisa nesse sentido, uma imobiliária pode ser também, para tomar uma providência em relação a algo que está acontecendo aqui. Só que tem arrependimento na situação, que pode ser da sua parte ou da parte de quem você esteja lidando, porque alguém vai agir e depois que agiu que vai se dar conta do que criou, das consequências que isso levou. Tudo bem? Ok, Gêmeos. Então, vou para a parte dos signos. Na energia externa, eu tenho energia de Touro, Virgem e Capricórnio. Essa é uma energia que pode representar seus filhos, netos, ou se você trabalha com crianças, ou também alguém mais jovem que vocês estejam lidando. Existe, assim, alguma questão envolvendo a parte financeira e também parte que representa compromissos e responsabilidades. Pode haver um certo gasto em relação a essas energias, pode ser energias por não ter uma determinada maturidade, não estão conseguindo manter uma certa responsabilidade, ou você considera assim, bom, eles estão sendo irresponsáveis aqui e eles precisam tomar uma atitude porque não dá para manter as coisas do jeito que está, né? Você entende alguma coisa como gravidade aqui. Só que você só está lidando com tudo isso, você não está tomando nenhum tipo de atitude aqui. Na energia mental, eu tenho a energia de leão forte. Então você, Gêmeos, pode ter forte leão no mapa, ou você pode estar de fato lidando com leonino ou leonina aqui. Existe, assim, uma intensidade muito grande nessa situação.
é um misto de sentimento, é um desejo muito forte, é uma conexão que pode ir de um nível extremo de felicidade a um nível extremo de discussão. É muita intensidade aqui que muitas vezes ambas as pessoas não conseguem controlar. Na parte emocional não saiu nenhum signo, na parte espiritual eu tenho energia de escorpião. Existe algo que está sendo oferecido. Pode ser uma clareza, pode ser uma melhoria nessa situação com o escorpião. Ou eles estão te oferecendo alguma coisa. Só que você está tão apegado ou apegada com o que você tem ali, que às vezes você não está dando uma atenção para o que ele está falando ou ela está falando aqui. Mas de alguma forma essa energia de escorpião vai proporcionar um despertar, tipo um choque de realidade ou uma luz na sua mente para que você enxergue algo que você vem se negando constantemente aqui. Na energia de alerta, eu tenho Áries e Câncer. Fala sobre discussões, impulsividade. É uma energia que fala assim, às vezes, depois de uma discussão e alguém sai, né, de retirada, alguém pode se arrepender. Então pode ser uma discussão entre essas pessoas, a pessoa resolve pegar as coisas e sair de casa, ou resolve pegar e se afastar ou ir embora, e depois alguém fica arrependido de ter agido daquela maneira e feito com que a pessoa tivesse saído. Então assim, a energia principal, ela fala sobre conexão, ela fala realmente sobre sentir a fartura. Então, aonde que eu vejo isso? Na parte emocional, mental, se equilibrando. Mas existem alguns contratempos aqui. Tem algo que precisa se acender espiritualmente para que você veja algo com clareza ou pare de negar a sua própria essência. Mas, ao mesmo tempo, existe uma necessidade de cautela por causa de um ambiente que existe ali alguma intensidade que não está sendo controlada. Tudo bem? Então é isso. Espero que fique tudo bem com vocês, que vocês tenham um bom período. Muito obrigado, gêmeos. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.